E a nossa cidade de hoje chama-se nada mais nada menos que Catuete. Acredito que muitas pessoas já ouviram falar sobre o nome Catuete. Seja você muito bem-vindo a mais este vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Julio Alfonso, sou professor de Guarani e aqui no canal eu falo sobre Guarani e também sobre viver no Paraguai e estou trazendo aqui cada departamento com as suas respectivas cidades. Já vi nos comentários perguntando sobre Encarnação, sobre Santa Rita. Provavelmente a gente vai depois fazendo algumas cidades fora dos departamentos para vocês conhecerem também. Mas vamos nos centrar aqui hoje em Catuete. Catuete é uma cidade lindíssima, uma cidade rica, onde tem bastante pessoas ricas. Então já adianto para vocês que é uma cidade que tem um custo de vida um pouco maior que as outras cidades. Terrenos, por exemplo, são caros. Você vai também encontrar bastante supermercados, tem muitos supermercados em Catuete, é uma cidade muito cobiçada por muitas pessoas. Temos muitos bancos também em Catuete, mais inclusive que Saltos del Guairá. Então vocês vão conhecer esta cidade Catuete. Vamos lá então ver aqui. Eu trouxe aqui no roteiro tudo anotadinho e vou ler aqui para nós em espanhol. E por que eu vou ler em espanhol? Porque para quem quer emigrar ao Paraguai é essencial que você conheça ao menos o espanhol. E para você conhecer o espanhol, eu também tenho um canal, olha gente, um canal preparado para vocês, que vou deixar o link aqui na primeira descrição do vídeo fixada. Vocês corram lá, se inscrevam e estudem já as lições que estão lá, que o canal é meu também e eu serei o seu professor dentro daquele canal de espanhol. Vamos lá então começar. Catuete é um município e ciudad de Paraguay que se encuentra en la zona central del departamento de Canindeyú. El distrito fue creado por ley número 342/94 el 24 de mayo de 1994. Se encuentra ubicado a 362 kilómetros de la ciudad de Asunción sobre la Ruta 10. Então nós temos já aqui a primeira parte que fala que é um município e cidade do Paraguai. E o distrito foi criado pela lei número 342/94 no dia 24 de maio de 94. Então é um município muito jovem, nasceu em 94, tem exatamente 30 anos. El nombre de Catuete se atribuye al doctor Alejandro Encina Marín, quien en un recorrido con los propietarios por la zona buscando un sitio adecuado para la creación de un centro urbano, expresó al llegar al lugar en idioma guaraní. Catuete voy coape oiporanta. Catuete voy coape oiporanta. Que significa que com certeza acá estará bem, ou seja, com certeza aqui vai ficar bom. Isso quer dizer então Catuete voy coape oiporanta, aí disto derivou-se o nome Catuete. A la afirmação de los dueños sobre las bondades de la ubicación de este sitio. Agora vamos ver então a geografia de Catuete. Eu vou deixar passando algumas fotos, alguns vídeos que temos aqui sobre Catuete para você conhecer essa lindíssima cidade, que cada cidade dessas tem quase que o mesmo formato. Você viu que La Paloma é muito parecido com Puente Quijá e Puente Quijá também será parecido com Catuete as formas. A Ruta 10 passa no meio, a pista passa no meio, e aos lados nós temos as avenidas, as laterais ali para os acessos à cidade, para não rondar exatamente sobre a rodovia, né, que passa bem no centro da cidade. Vamos ver então a sua geografia. La denominada Zona Alta ha experimentado un notable desarrollo desde la perspectiva concreta del aspecto físico. Se distingue claramente valles que se muestran muy adecuados para las actividades agropecuarias. Comprende esencialmente terrenos planos y ondulados con tierras muy aptas para la agricultura. Limita al norte con Corpus Christi y Álvarez, al sur con Nueva Esperanza, al este con Álvarez y al oeste con Corpus Christi e Ubirarobana.
Então nós temos o Uiraravaná, hoje também é um distrito, aqui então trouxe. O Uiraravaná pertencia a Corpus Christi, a gente vai falar sobre isso, ainda temos Corpus Christi, então ela faz limite ao norte com Corpus Christi, ao sul com Nova Esperança, ao leste com Álvares. Álvares seria Puente Quijá, a cidade que nós vimos antes, que é Francisco Caballero Álvares, e ao oeste com Corpus Christi e Uiraravaná, então ela faz essa divisa toda ali. Agora vamos ver a sua hidrografia. En la zona son tributarios importantes del río Paraná, el río Carapá. Además, la bien regada región cuenta en su territorio con numerosos cursos de agua, como los arroyos Tají, Caré, el arroyo Itabó, entre otros pequeños afluentes de agua que riegan la região. Então nós temos ali dois rios, além do rio Paraná e o rio Carapá, também que passa pelo distrito de Catuete. Temos o arroyo Tajicaré e o arroyo Itabó. Mas neste caso nós estamos falando da hidrografia sobre o distrito, mas eu vou apresentar aqui a cidade, porque o distrito ela tem assim, a cidade grande e tem ali as suas grandes Catuete, digamos assim, alguns nós chamamos de colônia. Então, por exemplo, uma colônia pertence ao distrito de Catuete. Antigamente, o Uiraravaná, por exemplo, era a colônia Bernardino Cavalheiro, então ele pertencia a Corpus Christi, era uma colônia. Colônia Irovi, por aí vai, são várias colônias que pertencem a um distrito. Então nós temos a cidade de Catuete, que é uma espécie de capital, e tem as suas colônias em volta que pertencem a esse distrito. Vamos ver aqui o clima. Posee un clima subtropical con un promedio anual de 21 grados y con una mínima de 15. Durante el verano se registran temperaturas de hasta 41 grados, mientras que en el invierno se observan mínimas de hasta 0 grados centígrados. En cuanto a las precipitaciones, presentan lluvias abundantes con un promedio que oscila entre 1.600 y 1.700 milímetros, siendo el mes de mayo el más lluvioso y el mes de junio el más seco. Então nós temos lá o mês de maio mais chuvoso e o mês de junho mais seco. E tem um promédio anual de 21 graus a temperatura e uma mínima de 15 graus. Durante o verão a gente tem uma temperatura mais alta que pode chegar até 41 graus. Demografia. Según los datos proveídos por el Censo Paraguayo de 2022, su población total es de 10.774 habitantes. Então, segundo os dados providos pelo Censo Paraguaio de 2022, a população, ou seja, a população de Catuete é de 10.774 habitantes. Economia. Estas tierras son fértiles para el cultivo y están en su mayoría habitadas por colonos brasileños. Todas estas tierras pertenecían a la industrial paraguaya y fueron adquiridas por el grupo Lunardelli en los finales de los años 60. Então essas terras são férteis para o cultivo, para plantar, e a maioria, isso é real, gente, a maioria dos donos, dos proprietários ali são brasileiros. É a região que mais tem brasileiro, inclusive por isso é uma cidade destacada, muito rica, porque os brasileiros que estão nesse ramo lá realmente são ricos. E eu não falo isso de sensacionalismo não, é de verdade. São os grandes agricultores, os grandes dos agronegócios, né? E todas essas terras pertenciam à industrial paraguaia, pertencia a essa industrial paraguaia e foram adquiridas pelo grupo Lunardelli. Tem uma história do Lunardelli, numa outra enciclopédia eu vi sobre isso, mas eu não trouxe aqui. Era um senhor que veio de São Paulo, que comprou essas terras lá, foi de São Paulo e era da sua esposa, filha desse Lunardelli, e ele ganhou, acho, na justiça, algo assim, e urbanizou esse lugar, mais ou menos isso. Depois a gente vê melhor isso. Nos finais dos anos 60 isso aconteceu. En la zona el principal cultivo es la soja, el trigo y la mandioca, constituyendo un importante eslabón en la producción agrícola paraguaya y también un centro de desarrollo de un nuevo componente cultural por la presencia de los llamados brasiguayos, descendientes paraguaios de colonos brasileños assentados en la zona. Então lá nós temos o cultivo de plantio de soja, trigo e mandioca. E lá também tem uma peculiaridade que lá realmente existem os brasiguaios, que são filhos de brasileiros misturados com paraguaios ou
filhos de brasileiros que nascem no Paraguai e são denominados brasiguaio, trazendo também um pouco da cultura brasileira e paraguaia juntos ali. Em la zona operam vários aserraderos, isso é verdade, aserraderos são serrarias, então nessas regiões tem bastante serrarias. Em Catuete funciona processadoras de mandioca, então lá nós temos a processadora de mandioca que eu falei para vocês que é a Fécula Pilão, fica lá em Catuete, uma fécula chamada Pilão, fecularia ou fécula, algo assim. Com inversão privada brasileira, então por isso que eu falei, lá funciona um processador de mandioca com investimento privado brasileiro, investimento privado brasileiro, é uma empresa privada brasileira lá chamada Pilão. Vou deixar a foto se tiver aqui. A capacidade promédio de acopio da matéria-prima oscila entre 200 toneladas por dia. Olha, bastante coisa, né? 200 toneladas por dia. Outras indústrias menores funcionam discretamente nos distritos da região. Então, outras indústrias, né, funcionam também ali discretamente. Agora vamos ver a sua infraestrutura. A principal via de comunicação terrestre é a ruta PI-03, que la conecta con Saltos del Guairá y Asunción y con otras localidades del departamento y del país. El 70% de los caminos es terraplenado e o 30% asfaltado. Quer dizer então que 70% ainda não é asfaltado, é terraplanado, pode ser tipo trabalhado com paralelepípedos ou estrada de terra, e 30% asfaltado. Conta com um centro de saúde e não inclui dispensários em colônias indígenas. Então conta com um centro de saúde, um posto de saúde, lá nós falamos centro de saúde, é o posto de saúde, e não inclui dispensários em colônias indígenas. Gran parte da população de nacionalidade brasileira recorre a los serviços de saúde no Brasil. Isso é verdade, muitos brasileiros que moram lá vêm ao Brasil para os hospitais no Brasil, vivem lá, mas vêm se tratar no Brasil, pelo SUS e tudo mais, né? Então eles acabam não usando muito o posto de saúde lá do Paraguai e todas essas coisas. Está habilitada a digitalização das centrais telefônicas de Salto del Guairá, Francisco Caballeros Álvarez, Corpus Christi, Nueva Esperanza, Catuete y Curuguatí. Está favorecida con los servicios telefónicos de Copaco y los de telefonía móvil. Además cuenta con otros varios medios de comunicación e a todos os lugares chegam os diários capitalinos. Aqui está falando que ela tem essa interligação com os outros municípios, com os outros distritos, né? Que são, por exemplo, Saltos del Guairá, Puente Quijá e tudo mais. Agora vamos partir aqui para ver o idioma oficial, é castelhano e guarani, em todo o Paraguai é castelhano e guarani, e neste caso lá também se fala português, mas não é oficial, por ter muitos brasileiros que falam português. Entidade, cidade e município, departamento Canindeyú. Intendente, isso aqui não sei em que época que é, mas era Júlio César Brites UNAC, um partido de centro. Vamos ver aqui a fundação, foi em 24 de maio de 1994. Superfície total é de 567 km quadrados, ela tem 567 km quadrados. Altitude média 348 metros. População, já falamos, 10.774, densidade são 13,2 habitantes por quilômetro quadrado, gentílico, catueteño ou catueteña. Código postal 7920, prefixo telefônico mais 595-471, patrono, que é o padroeiro, seria Sagrado Coração de Jesus, é o padroeiro. Pressuposto tem um orçamento de 6 trilhões de guaranias. 6 trilhões de guaranias, mais ou menos, daria aí, não sei quantos de dólares, né? Temos que fazer a conversão, mas daria aí $1 milhão, talvez, mais ou menos isso. Muito bem, então essa foi o nosso vídeo de hoje sobre La Ciudad de Catuete. Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre La Ciudad de Catuete. Agora eu vou falar a minha parte do que eu conheço de Catuete. Desde minha infância eu conheço Catuete. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu já frequentava Catuete. O que eu fazia? Eu saía de casa, eu vendia remédios. Lá no Paraguai tem muito hábito de consumir raízes, consumir remédios naturais. Então eu conhecia alguns remédios naturais, aí eu saía de casa para vender esses remédios naturais. Pegava o ônibus, vinha até Catuete, vendia à tarde. Eu me lembro uma vez que eu comprei
repolho, tomate, comprei bastante coisas do supermercado Pluma, que é um supermercado inclusive muito famoso em Catuetê, que são de pessoas gaúchas, né, que são do Rio Grande do Sul. Lá temos bastante pessoal gaúcho, do Paraná também, são a maioria brasileiros, então eu andava por toda essa região fazendo vendas, conheço Catuetê, morei um tempinho em Catuetê, por volta de Catuetê nós temos outras cidades que são pertencentes ao distrito de Catuetê. Temos inclusive um assentamento ali para cima, e eu me lembro que nós vendíamos, por exemplo, materiais de alumínio, vendíamos concha, colheres de alumínio, e nós saíamos por essas regiões. E aí quando chegávamos próximos a umas matas, assim, tinha os carreadores, e nós entrávamos por esses carreadores e saíamos nas casas dos alemães, todo mundo lá no meio do mato ali, eles tinham a casa deles, aquelas crianças todas escondidinhas lá, todas acanhadas, nós vendíamos nossas coisas, eles tinham produção de gado, então eles faziam queijo, todas essas coisas os alemães faziam lá, né? Inclusive tem algo que é dos alemães que é muito bom, que é o chucrute. Alguém sabe o que é chucrute? Uma vez eu fiz em casa e é algo muito bom. Eu vou deixar o desafio aqui para vocês no canal, chucrute. Quem souber, deixe aí nos comentários falando sobre o chucrute, acredito que vocês vão gostar muito. Estou muito feliz, gente, pelo meu canal, que ele está crescendo bastante. Nós já estamos chegando nos finais das cidades do departamento de Canindeyú. Agora nós temos apenas Corpus Christi, Nueva Esperança, Jaçanã, mais algumas outras cidades ali que vamos ver, que é muito mais lá para frente. Corpus Christi ainda é cidade fronteiriça. Então, quero muito que vocês deixem os comentários de vocês, o que vocês estão achando desses estilos de vídeos. Com certeza vocês estão gostando, que vocês estão assistindo muito, né? E antes da gente encerrar este vídeo, eu não comecei com isso hoje, mas aqui para encerrar eu vou apresentar novamente para vocês este livro aqui, que é um livro, olhem só, um livro muito bom, que é O Guia Perfeito para a Tua Vida. E eu não falo isso só porque sou evangélico, não. Isso é comprovado, porque afinal de contas, o autor da vida é o que falou muitas coisas aqui dentro, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Inclusive você tem a sua liberdade de pensar, de escolher e de acreditar naquilo que você queira acreditar. Mas existe um mentor que te deu a mente para pensar, que te deu o sentimento para você sentir as coisas, porque o que nos difere dos animais é que nós temos raciocínio e temos sentimentos. E aí se cumpre aquilo que Deus disse, nós somos imagens e semelhanças de Deus. E ainda existe uma parte que fala assim, que aqueles que reconhecem o seu Criador cuida dele, e nós temos o nosso Deus que fala que ele tem 7 olhos, e não é que ele é um monstro de 7 olhos, mas é que os olhos dele são muito perfeitos, porque o número 7 em tese representaria a perfeição, não é? Se vocês analisarem, não sei se você um dia já pensou, e nós vamos falar sobre isso. Você já pensou em quanto orifício nós temos no nosso corpo? Já pensou quantas são as notas musicais? Quantos são os dias da semana? Então são muitas coisas que se refletem ao número 7. E isso é algo muito interessante, porque isso também emana de Deus. E dentro desses 7, como estávamos falando dos olhos, de 7 olhos, são a perfeição dos olhos, que consegue enxergar através dos obstáculos, cristalinamente, digamos assim. Então guie-se por este livro, que este livro seja o guia da sua vida. E agora, se você não crê nessas coisas, também não sou eu quem irei te falar mal, te desprezar ou outra coisa sobre esse sentido. Mas eu quero te deixar essa mensagem. Sempre é dia de refletir um pouco sobre a sua vida, o porquê que você amanheceu e abriu seus olhos e conseguiu enxergar, o porquê que você movimenta, por exemplo, seus dedos e eles se movimentam em perfeição, sem sentir dores, sem travar, o porquê que você fala e a sua voz sai. Você já parou para pensar em todos esses detalhes da sua vida? Há dias em que nós realmente devemos parar
e refletir e só agradecer, tirar esse dia só para ser grato por tudo, sem pedir nada, sem reclamar de nada. Você já parou para fazer isso alguma vez? Fique com essas breves mensagens, que Deus possa abençoar a sua vida, que a sua vida seja cheia de boas energias, de bênçãos materiais e espirituais, que seu espírito seja pobre e não rico, que seja um espírito só que te guie e não vários espíritos, porque muitos também confundem sobre espírito e falam, tem o espírito de força. Não, isso aí são virtudes. O Espírito é um só que guia o cristão e é o Espírito Santo. Então nunca diga que tu és rico de espírito, deves ser pobre de espírito. Inclusive isso é tema aqui na própria Bíblia, fala assim, bem-aventurados pobres de espíritos, porque eles verão a Deus. Não é assim? Então encerro assim, desta maneira, este vídeo. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Rádio de Oxá PV.